Olá, estimados amigos paroquianos, um bom dia, um bom amanhecer. E hoje, nesta sexta-feira, o Senhor Jesus vem chamar um pouquinho que a nossa atenção, porque Moisés escreveu uma carta de divórcio na época por causa da dureza do coração, por causa do adultério em relação entre homem e mulher. Tão difícil, né? Será que vale a pena se casar? É o questionamento do Senhor Jesus, dos discípulos a Jesus. E Jesus diz que nem todos compreendem esse mistério, né? Nem todos têm o fato, nem todos têm a vocação, né? Nem todos compreendem isso, apenas aqueles que é concedido. Existem homens que são incapazes para o matrimônio, existem homens que são capazes de assumir o matrimônio e a sua responsabilidade. Agora, existem situações que homens que eles se tornam incapazes por causa do reino dos céus, por causa das coisas de Deus. Então, é importante a gente ter essa abertura, esse coração alegre, esse coração de esperança de que qual é o meu dom, qual é a minha vocação. E estamos bem na Semana da Família e hoje nós lembramos sobre esse tema, né? Deparamos aqui com duas realidades na igreja. A realidade natural, que é representada pelo matrimônio. A vocação de todos nós. A vocação natural é Deus criou o homem e a mulher e Deus deu a graça da fecundidade, deu a graça do matrimônio, a graça de homem e mulher viverem juntos, né? Então essa é uma realidade natural. Essa é a primeira vocação. E a segunda é a entrega total ao reino dos céus. Aqueles homens que são incapazes de contrair matrimônio por causa de uma vida entregue a Deus, né? Mas a ordem natural é essa: Deus criou homem e mulher para a fecundidade, para o amor, para que algo que é sagrado se torne uma bênção, né? Uma vida a dois, ela se torna uma bênção. É importante isso para nós. E essa entrega é um caminho escolhido por aqueles que reconhecem, né? Reconhecem a sua capacidade para o matrimônio e reconhece também a sua incapacidade para o matrimônio, ou a capacidade para uma vida em Deus. Isso requer todos, não? Todas as pessoas que se dedicam totalmente a Deus com toda a sua vida, né? Ou seja, é uma decisão de escolha, né? Ou seja, se eu não sou casado, né, eu vou ter que escolher uma vida de não casado, né? Ou seja, eu vou ter que viver os meus princípios, as minhas vontades, né, incluindo a sexualidade, incluindo, né, aquilo que é a naturalidade, ou seja, eu vou ofertar, assim como a sexualidade, ela é sagrada no matrimônio, ela é sagrada e consagrada para todo cristão, né, independente da sua dimensão, né, e da sua escolha. Porém, é necessário desapego, né, para a vocação, né, ou seja, para mim, então lembrar que se eu deixar pai e mãe, muitas vezes nós precisamos deixar tudo, sair de casa, ter uma vida, é um processo natural, né? É deixar pai e mãe construir a sua casa. São desapegos necessários. Se eu quero construir a minha família, eu preciso deixar a família de origem, deixar papai, deixar a mãe e arrumar uma mulher, né? Um homem, me colocar na dimensão sagrada do sacramento e ter a minha vida, a minha família, né? Então, essa dimensão ela é muito bela, é muito natural e sagrada, né? A vida do filho precisa seguir com a sua esposa, né? A vida da filha com o seu esposo. Então, a vocação, ela é importante isso, né? Ou seja, independentemente. Por isso que é importante essas escolhas, né? O desapego necessário. Agora, por causa da dureza de coração, muitos matrimônios se findam. Por quê? Porque são escolhas eternas. Escolhas eternas, né? Ou seja, você pode escolher tantas coisas erradas na vida, né? E você pode depois perdoar e recomeçar. Mas a pessoa escolhida errada para a sua vida matrimonial, ela será para ti um desafio do início ao final de sua vida. Tudo tem um peso, tudo tem um preço. A separação tem um preço, o divórcio tem um preço, não o preço financeiro, mas o preço de sentimentos, o preço de dor, o preço de lágrimas, o preço de tristeza, de angústias, de sofrimento. Então o papel é que, pela vocação matrimonial, nós temos que rezar para que os filhos cumpram o seu chamado,
né? Que eles consigam viver o seu chamado com paternidade. E seja vocação ao matrimônio, ou seja vocação para uma entrega total a Deus, religiosa, sacerdotal, independentemente, requer de nós um desapego, deixar pai e mãe, né? E nesse dia nós vamos elevar, então, muitas vezes nós temos situações que impedem os filhos de buscar compreender a própria vocação, né? Então, compreender, a capacidade de compreender qual é a nossa vocação, como diz Jesus, né? Uns têm capacidade de matrimônio, outros não têm, é natural. Mas para ambos é necessário o quê? Ter uma vida em Deus, uma vida reta, uma vida equilibrada, uma vida certa, uma vida justa. Isso é de suma importância na vida do cristão. Então, peça essa graça, né? Você que é pai, você que é mãe, essa semana da família que estamos vivendo, né? Pede a graça pelo teu matrimônio, pela tua família, para que vocês consigam viver a vocação de vocês e não impeçam os outros de viver a vocação. Cuida bem daquilo que Deus te constituiu. Porque o inimigo, ele vai atacar constantemente o coração das pessoas para quebrar laços, para dividir laços. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Que Deus abençoe você, tenha um bom, abençoado dia e que você possa ser feliz na sua escolha e na sua vida. Fica na presença de Deus.